Boa noite, meu nome é Ítala Cristina de Matos Marzano e eu faço parte da Liga Acadêmica de Toxicologia da Universidade Federal de Ouro Preto, a LATOX UFOP, e nós somos orientados pela professora doutora Karina Tassiana Santos Rubio. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre intoxicações por drogas de abuso e eu escolhi falar um pouco sobre o laudo toxicológico da morte do cantor Chorão. Já entrando no caso sobre a morte do cantor, o nome dele é Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão. Ele foi um cantor e compositor de uma banda de rock brasileira, que é bem conhecida, né? Chama Charlie Brown Jr. E, segundo as notícias do G1, o seu corpo foi encontrado numa madrugada do dia 6 de março de 2013. E ele se encontrava no apartamento, que é localizado em São Paulo, no bairro Pinheiro. E a perícia encontrou no local garrafas de bebidas, garrafa de bebida vazia, embalagens de medicamentos, também encontraram marcas de sangue. Bom, posteriormente a perícia soltou um laudo necroscópico desse caso, que foi liberado em domínio público. E esse laudo ele foi liberado pelo Instituto Médico Legal, IML, né, da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. E nesse laudo foi detectado que havia uma concentração de 4,714 microgramas da cocaína por mililitro de sangue no corpo do Chorão. E aí eles definiram isso como a causa da morte, que é a overdose de cocaína, né? E eu pesquisei também que na toxicologia forense, as concentrações que são maiores de 1 miligrama de cocaína por litro de sangue, elas já são consideradas potencialmente fatais. E nesse caso aí, né, do Chorão, esse número ele estava praticamente 5 vezes maior. Então, eu encontrei esses laudos na internet e coloquei aí na imagem, não ficou com uma visualização muito boa, mas tem um laudo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e esse laudo relatou que foi encontrado invólucros contendo substância branca, que é possivelmente designada como cocaína, está escrito ali, dá para ler. E essa substância foi arrecadada, né, pela perícia criminal, e no exame necroscópico, que é o de branco aí, foi relatado cocainemia na dosagem de 4,714 microgramas por ml, e isso levava a concluir que a causa da morte foi intoxicação exógena devido à cocainemia. E essa cocainemia nada mais é do que uma alta concentração, né, de cocaína no sangue, que provavelmente levou a um quadro de arritmia cardíaca e de infarto do cantor. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a cocaína. Eu sei que a gente já conversou bastante sobre isso, né, nas nossas reuniões e também na aula inaugural que teve, mas eu vou reforçar aqui. E a cocaína ela é uma substância psicoativa, ela está presente nas folhas da planta Erythrocylum coca. Aqui no Brasil, a Erythrocylum coca ela é citada na portaria 344 da Anvisa, ela está na lista E. E essa lista é de plantas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Então, depois de alguns tratamentos químicos, dessa planta é formada uma pasta, né, de coca, e através também do uso de solventes, como o ácido clorídrico, por exemplo, é transformado a pasta em cloridrato de cocaína, que é o sal. E aí eu vou falar um pouco também sobre
as diferenças entre os efeitos do crack e o efeito da cocaína. O crack, ele é uma pasta de cocaína que é misturado com éter e com bicarbonato de sódio, e essa mistura, ela é feita normalmente sob água quente, né? E quando ela é resfriada, ela vai empedrar. E por isso que a droga, ela é fumada em cachimbo, né? Porque ela está em forma de pedra. Então, assim como a cocaína, o crack ele vai aumentar a produção e a liberação da dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo prazer. E por ser fumado, o crack ele vai chegar mais rápido no cérebro e ele vicia mais rápido também. Ele tem um efeito mais intenso. E quando ele é cheirado, a cocaína ela já passa pelo nariz e pelo sistema respiratório, né? No crack, a substância ela vai imediatamente para o pulmão. E aí ela alcança os alvéolos e depois ela é jogada, a droga é jogada direto no sangue e no cérebro. No pulmão, como ele é um órgão muito vascularizado, ela é mais difundida rapidamente, né? Então, aproximadamente 10 segundos, ele chega no cérebro, onde ele vai inibir, né, essa recaptação de serotonina, de dopamina, noradrenalina, e vai provocar os efeitos, os estados, né, de euforia, excitação. Então, eu vou falar agora sobre como eu já falei um pouco do mecanismo, eu vou falar como que essa substância ela é encontrada muitas vezes no organismo, porque após o uso da cocaína, ela pode ser biotransformada em 3 metabólitos principais, que é a benzoilhexgonina, a norcocaína e a ester-metilhexgonina. Muitas vezes a detecção da cocaína por si só, assim, ela não é suficiente. E aí é necessário a detecção de outros metabólitos para confirmação. Então, como eu já falei, a cocaína ela tem um mecanismo de ação bem básico mesmo, é bem fácil de entender, que é o bloqueio da recaptação da dopamina e da serotonina e noradrenalina nas sinapses, e ocorre um estímulo prolongado dos receptores pós-sinápticos. Então, ou seja, vou explicar um pouco melhor. A cocaína ela vai estimular o sistema nervoso central através do bloqueio dessa recaptação de dopamina, serotonina e noradrenalina nas sinapses, e os neurotransmissores, então, eles vão estimular os receptores pós-sinápticos, né, de uma forma intensa, prolongada, e tem algumas vias que eu vou, deixa eu ver se, que eu vou explicar. As vias dopaminérgicas e noradrenérgicas, elas vão estimular o sistema nervoso simpático. Então, na ação em beta-adrenérgicos, vai resultar em taquicardia, hipertensão e arritmia, e o estímulo em beta-2 adrenérgicos vai resultar em hipotensão, hipotensão por vasodilatação. Os estímulos alfa-adrenérgicos vão induzir a hipertensão com bradicardia reflexa, e a estimulação do sistema nervoso central de forma geral vai produzir essa ansiedade, psicoses e convulsões. A excreção da cocaína, ela ocorre principalmente pela urina, pelo cabelo e saliva. Então, os metabólitos podem ser encontrados nessas matrizes biológicas. Aqui eu quis falar um pouco, porque como a principal via de excreção da cocaína é urinária, como eu falei no slide anterior, existe a possibilidade do tratamento das disritmias que são induzidas pela cocaína. Então, se a gente for pensar,
se o Chorão ele tivesse utilizado uma dosagem menor da droga, poderia existir a possibilidade de reversão desse quadro dele por meio da manobra de injeção de ácido carbônico. Então, uma vez que é administrado o ácido carbônico pela via intravenosa, a cocaína ela vai ficar... Tá aparecendo um negócio aqui. A cocaína vai ficar ionizada e ela vai ela vai ser isolada, né? Retirada dos vasos sanguíneos, diminuindo a sua distribuição tecidual, o seu volume de distribuição. Na forma ionizada, a cocaína ela fica hidrossolúvel e ela não vai conseguir atravessar as membranas, principalmente a membrana da barreira hematoencefálica. Então, quando ela for ser filtrada pelos rins, ela não vai ser reabsorvida nos túbulos renais e assim ela vai ser excretada na urina. Bom, aí aqui eu quis falar um pouco sobre os métodos, considerando, né, os métodos analíticos que são utilizados nas amostras biológicas. E para a identificação e quantificação da cocaína e de alguns metabólitos, é muito utilizada a cromatografia gasosa, que vai permitir a análise desses compostos apolares, né? Como a cocaína, mas no caso da benzoequigonina, é necessário fazer uma derivação para tornar ela mais volátil. Então, ela é muito empregada, essa técnica, acoplada a diferentes detectores, né? Como, por exemplo, que é o mais comum, é o espectrômetro de massas. A espectrometria de massas, ela é uma técnica que vai apresentar maior especificidade e, por esse motivo, ela vai reduzir as probabilidades de falso positivo. E ela é considerada um padrão ouro, assim, utilizado nos laboratórios de perícia. Além disso, na imagem aí está representado a cromatografia líquida, né? Acoplada a um espectrofotômetro de massas também, que vem substituindo muito a cromatografia gasosa. E outra técnica que é bastante aplicável para analisar a cocaína é a eletroforese capilar, que faz a separação baseada no transporte de soluções eletrolíticas. E isso sob influência de um campo elétrico. Então, a separação acontece de acordo com as diferenças, né, as diferenças eletroforéticas. Como a gente vem falando, né, em outros seminários também, seja qual for essa técnica que for utilizada para a identificação e quantificação desses analitos, a análise das matrizes biológicas, ela requer um tratamento de amostra por conta da complexidade dessas amostras. Bom, a minha apresentação hoje foi mais rápida, mais básica. Eu quis falar bem do caso e apresentar o desfecho, né, do que aconteceu, do laudo, e como poderiam ser feitos alguns métodos analíticos para identificar a cocaína. Essas foram as minhas referências e muito obrigada. Pessoal, alguém quer colocar alguma dúvida? Parabéns, Ítala, primeiro. Ficou muito boa a apresentação, achei que foi bem objetivo. Ai, minha câmera tá um pouco suja. Ficou bem objetivo. E a minha dúvida, na verdade, não é relacionada... Olha, gente, peraí, que eu tô toda embaçada. Acho que agora vai ficar melhor. Isso, melhorou. A minha dúvida em relação ao caso, né? No caso do Chorão, foi só a cocaína que realmente levou ele ao óbito? Ou teve alguma outra associação? Porque eu não sei se eu perdi essa parte, se realmente isso foi a cocaína. Pelo que eu li no G1, porque eu achei... eu tinha mostrado para vocês um caso clínico, né?
que é diferente desse que eu apresentei. Mas eu fiz umas complementações. Eu achei o caso do Chorão porque eu achei ele mais famoso, assim, né? Mas ele usou outros medicamentos, só que no laudo constou a grande concentração de cocaína, que foi, assim, não foi falado no G1, nas coisas que eu achei no laudo, sobre outro medicamento. Foi achado mais, assim, a alta concentração de cocaína no sangue dele. Então, assim, como é que fala? Na cadeia de custódia, não sei, né? Se provavelmente teve. Deve ter falado, sim, da presença de outros, igual eu coloquei, de invólucros de medicamentos, de invólucro da cocaína e tudo, mas a morte dele foi por conta da cocaína mesmo. Ah, eu achei, porque quando aconteceu, né, a situação do caso dele, eu era muito nova, mas eu lembro depois de um tempo eu ter dado uma olhada, mas eu achava que era alguma interação entre a cocaína e algum medicamento. Pode até ter acontecido isso, né, mas não foi a principal causa, né, pelo visto. Era essa a minha dúvida só. Normalmente, o que a perícia faz, como a Ítala falou, como eles acharam vários outras substâncias que poderiam ser responsáveis, junto com a cocaína, pela morte do cantor, dosar todos esses outros componentes no organismo. Então, se acharam um invólucro de medicamento, provavelmente eles tentaram detectar as quantidades, né, quantificar, na verdade, desses medicamentos, dessas embalagens vazias, e em relação ao álcool, isso também deve ter sido dosado. O álcool e a cocaína, eles formam um metabólito específico da interação dos dois, que é chamado cocaetileno, que é um metabólito muito tóxico também, com atividade, e que, com certeza, se ele consumiu as duas coisas, foi encontrado, porque ele é formado em concentrações bem consideráveis quando a pessoa faz o consumo em conjunto dessas duas substâncias. O que deve ter acontecido, Ana, é que ao dosar todas essas substâncias, álcool, medicamento e a droga, a dose maior e que estaria numa faixa mais preocupante, vamos dizer assim, que mais facilmente relacionada, por exemplo, com os achados do tecido cardíaco no momento da necrópsia e tudo mais, provavelmente estavam mais relacionadas com uma overdose por cocaína do que pelos outros medicamentos. Não que eles não possam ter contribuído, eu acredito sim que contribuíram, mas realmente nessa dose alta que foi encontrada, e provavelmente associando com os dados da perícia, da necropsia do corpo, da análise do tecido cardíaco e dos outros tecidos, muito provavelmente eles conseguiram associar esse infarto e o achado da toxicologia, e viram que a principal causa, o principal contribuinte para a morte foi a cocaína. E aí a gente libera o laudo dessa maneira, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Comentar? Esqueci de falar, fui responder a Ana. Parabéns, Ítala, pela apresentação, pelo seminário. Eu gosto quando o seminário fica contextualizado. Vocês eram novos, mas eu lembro bem da época da morte dele, e realmente foi muito falado na televisão, tomou os jornais, assim como outros casos, né, parecidos com esse. Então, eu acho que é bacana colocar esses exemplos famosos, vamos dizer assim, de intoxicação por substâncias químicas. Eu assim, eu fiquei. A minha parte que eu tive mais dificuldade ao montar esse seminário foi a parte dos métodos analíticos mesmo, sabe? Eu acho que eu não aprofundei tanto, mas também não achei na internet em relação a esse caso, o que a perícia utilizou. Aí eu li no livro e inseri ali.
não me aprofundei muito, mas coloquei como que eles possivelmente fizeram a identificação. Para os próximos, uma sugestão dá uma olhada na literatura, porque sempre vocês digitando aí o nome da substância química e perícia, toxicologia forense, alguma coisa do gênero, vocês vão achar a metodologia que é mais empregada, que está sendo mais utilizada, vão achar vários artigos tentando otimizar método, solvente, protocolos, mas aí vocês conseguem já focar naquilo que é mais atual, nesses casos aí, a análise seria mesmo da cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, realizada pela perícia, mas aí vocês vão conseguir falar um pouquinho mais a fundo, porque a toxicologia forense, nesses casos, é nisso que ela foca. Quais são os metabólitos que a gente vai procurar na hora de fazer a detecção e o melhor método que eu vou empregar para fazer essa análise. Então, basicamente, o trabalho do perito toxicológico vai estar focado aí nesses aspectos, como que a substância se comporta no organismo, em termos de qual a melhor via, a melhor amostra biológica para análise, em que forma ela vai ser eliminadas, ou se eu consigo detectar grandes concentrações da substância íntegra, e qual o melhor método para eu fazer essa busca. Mas você coloca os metabólitos, a via de biotransformação, é isso mesmo, e é isso que eles vão buscar realmente na hora que vão fazer a análise, que é o que você colocou. Ela é excretada pelas vias A, B, C, e aí pela urina a gente detecta os metabólitos X, Y, Z, a concentração acima desse limite já é considerada potencialmente fatal, e é o melhor método de análise, tá? Esses outros dois podem ser utilizados, eletroforese capilar, não, acho que nenhum lugar de perícia hoje vai fazer a utilização, porque você tem muitos interferentes, você teria que depois procurar um método confirmatório. Mas os outros dois, tanto a cromatografia gasosa quanto a cromatografia líquida, poderiam sim ser empregados, e com aquilo que você colocou da derivatização dos metabólitos que não são voláteis, no caso da cromatografia gasosa. Isso seria necessário ser feito só para a cromatografia gasosa. Para a cromatografia líquida não tem essa necessidade. Então, é uma etapa a menos aí no preparo da amostra, ainda mais que é necessário fazer uma análise quantitativa dos metabólitos, então você tem menos uma etapa para errar, vamos dizer assim. Quanto mais etapas sem série na análise, maior a chance de você induzir o erro, né, da análise. Acho que eram essas as minhas observações. Mais alguém? Eu tenho uma dúvida. É mais no geral mesmo. A Ítala falou que para ter esse caso de overdose, eu esqueci a unidade, mas eu sei que acima de 1 já é um grande risco, né? Só que eu fiquei em dúvida em relação a, por exemplo, tem pessoas que a gente sabe que faz esse uso, né, contínuo, assim, e que só depois de bastante tempo tem uma overdose. E aí eu queria saber se, por exemplo, essa overdose ela pode ser por algo progressivo, ou, por exemplo, ela sempre usou muito, só que ela nunca passou de 1, por exemplo. Aí no dia que ela passou de 1, ela tem uma overdose. Quer responder, Ítala? Ai, Karina, não sei responder, não. É o seguinte, Isa, quando a gente faz esses cálculos para calcular essas doses que são potencialmente fatais, os experimentos para determinar essas doses, a gente vai fazer a experimentação ou observa aquelas pessoas que são usuários iniciantes, vamos dizer assim, aquele uso pontual para calcular aquela dose, pelo menos em animais de experimentação. Então, eles nunca foram expostos àquela droga, tá?
nesses outros casos, que você fala de pessoas que usam cronicamente e usam uma quantidade muito grande, o que acontece é que as pessoas podem desenvolver, aos poucos, resistência, tolerância, e aí elas acabam conseguindo, o organismo acaba conseguindo tolerar essas doses maiores da droga, sem vir ao quadro de overdose. Só que aí vai chegando uma hora que o corpo vai se desgastando com o excesso da droga, né? Os tecidos vão ficando mais fracos, a pessoa geralmente tem outros quadros que vão agravar o problema de saúde, no sentido de ela passa a não se alimentar adequadamente, uma vida totalmente dentro daqueles padrões que a gente vai considerar saudáveis, assim, de hábitos de vida saudável. E aí vai chegar uma hora que mesmo que ele tolere bem essas doses mais altas já há algum tempo, o organismo não dá conta mais. E aí ele vai apresentar o quadro de overdose, mais cedo ou mais tarde. Então, isso tem a ver com as características de resistência, que vão variar de organismo para organismo. Se a pessoa era um indivíduo já saudável, já tinha alguma patologia que ia favorecer o acontecimento dessa overdose. E no caso desses usuários crônicos, o desenvolvimento de tolerância, de resistência, também os torna mais fortes, vamos dizer assim, para resistir a esses desafios com doses mais altas por mais tempo. Então, é meio que uma roleta russa. Pode ser que a pessoa vá usar uma dose muito alta, logo de cara, e no primeiro uso ela já vai passar pelo quadro de overdose, e pode ser que ela tenha um organismo resistente e consiga fazer esse uso contínuo, crônico da substância. Isso vale não só para a cocaína, mas para as outras drogas também. E, em algum momento, esse quadro de overdose vai ser observado. Então, não tem muita regra, porque a gente tem muitas variáveis que têm que ser levadas em consideração entre os indivíduos que vão ser os usuários, tá? Entendi, Karina, obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, colocação, a gente pode encerrar a reunião por aqui. Eu vou interromper aqui a gravação.